Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira da Paixão do Senhor, dia no qual, como igreja, nós recordamos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é para nós hoje dia de penitência, dia também em que nós mantemos a solidão, recordando também então o Cristo que doa, que oferta a sua vida para nos salvar. Nesse dia, para a nossa meditação, como nós não temos a missa, mas sim a celebração da Paixão do Senhor, vamos propor para a nossa meditação e para a nossa leitura as duas leituras do ofício das leituras, que é rezado pela Igreja, principalmente pelos sacerdotes, pelos religiosos e religiosas. E a primeira leitura ela é da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos do 11 ao 28. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E, assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte e não tem efeito nenhum enquanto vive aquele que fez o testamento. Por isso, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei, Moisés tomou sangue de novilhos e bodes junto com água, lã vermelha e um hisopo. Em seguida aspergiu primeiro o próprio livro e todo o povo e disse: Este é o sangue da aliança que Deus fez conosco. Do mesmo modo, aspergiu com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para o culto. E assim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes tinham que ser purificadas dessa maneira, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios melhores. De fato, Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor, graças a Deus. E como meditação desta leitura que nós acabamos de ouvir, nós vamos ler a segunda leitura das catequeses de São João Crisóstomo, bispo, onde ele nos fala sobre o poder do sangue de Cristo. Queres conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano e marcai as portas com seu sangue. Que dizes, Moisés?
O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro, fugirá ainda mais para longe. Queres compreender mais profundamente o poder deste sangue? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a sua origem foi o lado do Senhor. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se e feriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado, traspassando-lhe o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo, e eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com este cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício. De seu lado saiu sangue e água. Não quero, querido ouvinte, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, isto é, pelo batismo e pela Eucaristia, que brotaram do lado de Cristo. Pois Cristo formou a Igreja de seu lado traspassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. Por esta razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão osso dos meus ossos e carne da minha carne, que São Paulo refere aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem, também Cristo, de seu lado, nos deu a água e o sangue para que surgisse a Igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte. Vede como Cristo se uniu à sua esposa, vede com que alimento nos sacia. Do mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre, assim como a mulher, impulsionada pelo amor natural, alimenta com o próprio leite e o próprio sangue o filho que deu à luz. Também Cristo alimenta sempre com o seu sangue aqueles a quem deu o novo nascimento. Que nós possamos ter estas palavras que acabamos de ler como meditação neste dia em que, como dizia, nós celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua morte. Recordemos hoje de participarmos também das celebrações às paróquias onde costumamos frequentar. Aqui na paróquia Nossa Senhora das Dores de São Peregrino nós teremos a celebração da Paixão do Senhor às 15 horas e convidamos então aqueles que puderem a participar conosco que se façam presentes neste momento em que nós celebramos, recordamos a oferta de amor de Deus por cada um de nós. Oremos. Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.